lá, gente. Oi! Bom, gente, vamos lá então. Vamos começar então pela. Vamos começar pela recapitulação, então. Peraí, só alterar isso aqui para ficar bem. Aqui. Tá, vamos lá. Gente, então a gente já tá indo aí na quarta semana, quinta semana de aula, né? Meu Deus do céu. Tá chegando a nossa prova já. A gente já conversou e já recapitulou então cronologia do pensamento administrativo, já recapitulou a administração científica do Taylor, a teoria clássica do Fayol. Já falamos, deixa eu ver aqui, da escola das relações humanas, a gente também já retomou, né? E aí eu acho que hoje. Mentira. Gente, deixa eu. Me ajudem aqui. Com essa turma, a gente recapitulou a escola das relações humanas já? Ou não? Porque tem escola das relações humanas e neoclássica, eu acho que são essas duas que a gente fala hoje. Vocês lembram? Se eu já retomei com vocês a relações humanas? Professor, a gente tem a dessa semana atual e da semana passada, que a gente teve aula, no caso, há duas atrás. Tá, então a dessa semana, no caso, é a neoclássica, né? Então a gente não falou de relações humanas. Então beleza, gente. Então vamos retomar a abordagem das relações humanas e vamos recapitular também a neoclássica. É que eu acho que eu recapitulei isso com a outra turma, de repente me perdi aqui. Mas vamos lá. Gente, então relações humanas, tá? Do trabalho. Como eu comentei com vocês lá naquela primeira aula, a administração ela vai ter as variáveis, né? Vão ter olhares para a administração através de variáveis, que vão ser a tarefa, a estrutura. E quando a gente entra em relações humanas, a gente entra na variável pessoas, certo? Depois que a gente falar de relações humanas, vão entrar outras teorias aí no meio, que são teorias mais voltadas à estrutura, tá? Mais voltadas à tarefa, voltadas à estrutura. Porque as teorias elas não fazem uma sequência tão primeiro isso, depois aquilo outro. Por que isso? Porque elas vão sempre vindo criticando, ou vindo quebrando, ou vindo rompendo, ou vindo complementando alguma teoria anterior. Então, quando a gente fala de relações humanas, a gente tem aí uma busca, né, por fazer uma releitura da organização numa ótica de entender as pessoas dentro desse processo de trabalho, tá? E o grande ícone dessa escola, então, ele foi o Elton Maio, tá? Que eu vou falar um pouquinho dele quando a gente for entrar na experiência de Hawthorne. Mas antes do Maio, assim, a gente tem dois teóricos de transição muito importantes na escola das relações humanas, que é o Chester Barnard e a Mary Follett, tá? Então o Barnard, a gente tem aí no Barnard, o que é mais importante ressaltar do Barnard? O Barnard ele escreve um livro chamado As Funções do Executivo, e nesse livro ele escreve o que um executivo precisa fazer, certo? Para que a organização tenha sucesso. O que ele vai colocar? Ele vai colocar que existe uma organização formal, que é a estrutura da organização, a empresa, no caso, né? Ele escreve voltado à empresa. E existe uma organização informal dentro dessa organização, que não necessariamente está de acordo com os objetivos da empresa, ela tem os seus próprios objetivos. Então o papel do executivo seria juntar aí os objetivos individuais de cada pessoa e os objetivos dessa organização informal com os objetivos da organização formal. E a organização formal, ela teria aí os seus objetivos, seus planos a longo prazo, o executivo fica no meio do caminho tentando atrelar essas duas coisas e fazer as pessoas trabalharem o seu objetivo como sendo o objetivo da organização. Numa ideia do tipo, se a organização enriquece, eu também enriqueço. Se a minha empresa cresce, eu também cresço. Certo? Essa é mais ou menos a ideia que o Barnard vai deixar. Então ele vai deixar essa contribuição dele no sentido de organização formal e de organização informal.
Aí eu vou jogar para vocês assim na prova de vocês uma questão. Coloque a diferença entre organização formal e organização informal. A ideia é que a organização formal é essa questão institucionalizada, né? A própria empresa, a firma, ou pode ir para uma organização formal não a fins lucrativos, né? Pode ser uma organização formal, hospital, igreja, movimento estudantil, movimento revolucionário, partido político, enfim. Mas essa organização que tem a sua instituição, certo? E a organização informal é esse grupo que está dentro dessa organização ou que perpassa essa organização de alguma forma e que tem o seu próprio objetivo. Então, se eu pedisse para vocês diferenciarem isso, vocês têm que ter isso em mente, tá? Um exemplo, professor, pensa em uma grande empresa, numa grande montadora de automóveis, de repente, tá? É a organização formal. E a organização informal? A organização informal seria um sindicato que surge para fazer frente aí com as contratações e tal. Gente, então, eu fecho a ideia dos dois tipos com vocês aqui no Barná, mas assim, vocês estão silenciosos hoje, de câmera fechada, microfone fechado, nem no chat vocês estão falando nada, daí eu não sei se vocês estão sacando o que eu tô falando. Preciso de uns ok aí, de uns não entendi, pra gente poder direcionar a nossa discussão. Pode ser, me fale alguma coisa. Cadê vocês? Tá bom, tá valendo, entendi, Marcos. Depois a gente tem aí a Mary Follett, tá? Não, desculpa, o Barná ainda deixa uma segunda ideia muito importante, que é a ideia de autoridade e submissão, tá? Ele vai dizer que as pessoas se submetem por duas razões. Por que elas se submetem? Primeiro, porque elas entendem que o objetivo dado a elas, a ordem dada a elas, ela está de acordo com o objetivo da organização. Para se submeter, além de entender o objetivo, ela precisa ter capacidade mental e física para se submeter. Então, primeiro, o objetivo tem que estar atrelado à organização, e segundo, ter capacidade mental e física para conseguir chegar na ordem, né? Respeitar a ordem. Aí um exemplo seria, vamos pensar aqui numa empresa de construção civil. Aí tu tem ali o chefe, né, o engenheiro civil, essa aqui é a turma de engenharia civil empresarial. Vocês vão ter lá a ordem que vocês vão dar para alguém do tipo, derrube essa parede. E aí o cara que trabalha para ti primeiro vai pensar, essa ordem está de acordo com o objetivo da nossa construção? Sim, para fazer aqui tem que quebrar tal da parede. Beleza, vocês têm mecânica empresarial e civil empresarial, Marcos, aqui. Ih, Carlinhos, tá ruim hoje? Só espirros, não é Covid, né? Pelo amor de Deus. Gente, então, vai lá e derruba a tal da parede. Aí o cara vai pensar, se está de acordo com a construção, a obra, enfim, ele vai dizer, tá, tudo bem, vou quebrar. Mas para isso ele precisa ter força física para quebrar a tal da parede e ter aí a capacidade mental, intelectual, né? Para saber para conseguir quebrar. Então, quebra como? Quebra com... sei lá que máquina usa para quebrar uma parede, mas o cara tem essa capacidade mental de usar a tal da máquina para quebrar a parede. Então, essa é a ideia do Barná. A submissão está atrelada à coerência com metas e ela está atrelada à possibilidade mental e física. Certo, gente? Depois, outra coisa que fica... aí a gente entra na Mary Follett, tá? Que eu falei da Mary Follett em cima de Supernatural, que eu vi que tem fã de Supernatural, eu resolvi dar um oi aí pra quem gosta. Mas a Mary Follett, ela vai propor, tá, muitas coisas que vão ser muito retomadas depois. Mas durante o período dela, essas coisas não vão ser valorizadas pela voz dela, tá? O que fica da Mary Follett inicialmente? Fica primeiro a questão de conflito, tá? Então eu posso jogar na prova de vocês assim, explique conflito através da ótica da Mary Follett. Aí qual é a ideia, tá, por trás disso? A Mary Follett vai dizer que o conflito dentro das organizações, ele é
ele é desejável, ele é inevitável, não tem como tu evitar conflito, as pessoas brigam, as pessoas discordam. E o conflito ele pode ser construtivo, porque quando as pessoas discordam, tu pode trabalhar numa solução em conjunto para algum problema. Ah, eu acho isso, o Marcos acha aquilo, então a gente meio que se desentende, mas acha uma via comum aí de se entender e de propor uma coisa nova através da discordância. Se eu acho uma coisa, o Marcos acha a mesma coisa, de repente a gente não consegue chegar a várias possíveis soluções. Certo, gente? Essa é a ideia de conflito para Follett. E aí ela vai dizer que as pessoas, então, elas tendem a competir? Não, elas tendem a cooperar. Porque elas vão sempre tentar achar uma coisa que seja boa para todo mundo, no meio do caminho. Qual é o problema da Mary Follett nisso? Ela fala isso num período de guerra, entendeu? E todo mundo tá brigando, o mundo tá jogando war, né? E todo mundo não quer saber de paz, ninguém quer saber de se dar bem com o seu inimigo. Muito pelo contrário, as pessoas querem vencer o inimigo, certo? Aí, Adriano, obrigado por abrir a câmera, que aí eu vejo alguém aqui me olhando. Já fica mais legal. Aí, gente, acontece exatamente o quê? A Mary Follett fica escanteada, ninguém quer ouvir o que ela fala, entendeu? Mas isso vai ser muito retomado depois. Gente, outra coisa que a Mary Follett vai dizer é a questão da instituição social. Ela vai dizer que as teorias estavam muito preocupadas em entender como fazer as coisas. Como é que faz? Qual é a melhor forma? Qual é a melhor maneira? Qual é o melhor jeito de fazer? Mas não estavam tão preocupadas em entender por que a gente está fazendo isso. O que a gente realmente está fazendo. O que quer dizer isso? Tá? Para Follett, a organização ela é uma instituição social. Ela vai ter aí as suas atribuições, mas ela é composta de pessoas que juntas estão fazendo algo. E elas precisam entender o que elas estão fazendo. E por que elas estão fazendo. Não simplesmente o que fazer. Entende? Como fazer. Porque senão tu deixa a pessoa mecanicista. Aquela ideia de a pessoa treinar da máquina, sabe? E a Follett vai dizer exatamente o contrário. A pessoa tem que entender o que ela está fazendo. Por que ela está fazendo. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aqui, né? Vocês são tudo da engenharia, vocês têm uma relação amorosa com a calculadora de vocês, né? Vocês preferem, quando o professor chegar lá pra ensinar alguma coisa pra vocês mais de cálculo e tal, vocês preferem que ele vá direto a abrir a equação no quadro, explicar como é que faz aquilo? Ou vocês gostam de ter uma noção do que é aquilo, ou por que chegou naquilo, assim? Ter uma noção da equação por trás, ou vai direto pra equação mesmo, abre a equação, aprende a aplicar e é isso. O que é melhor pra vocês? Respondam aí pra mim, gente, por favor. Tem uma noção? Eu tinha um professor de estatística, quando ele me deu aula, que ele só queria dar noção, ele só queria dizer assim, por que a gente calculava, sei lá, desvio padrão daquela forma. Daí ele fazia todo um negócio, e aí ele não conseguia explicar a equação, sabe? Ele só conseguia explicar o porquê. E aí a aula dele ficava uma aula de estatística teórica, era uma coisa muito louca. E eu tive professor que pegava e ia direto para a equação, abria a equação no quadro. E se tu perguntasse qualquer coisa conceitual, ele não sabia te dizer. Então, eu perguntei isso, né, aqui, Guilherme, Rafael tem uma noção, Carlise, entender, para entender a utilidade, né? Marcos já vai direto ao ponto, gosta de aplicar. Mas assim, muitas vezes tu tem toda uma tu tem o que, tu sabe como fazer, não, isso aqui eu derivo tal coisa, derivadas, que saudade que eu não tenho. Mas eu vou aplicar essa derivada, essa integral, e blá blá blá, e vou resolver, e vou chegar, e aí o que tem. Mas se tu entende aquela lógica, muitas vezes tu chega até numa outra forma de resolver a mesma coisa, sabe? Eu tive uma disciplina que o professor ensinava a fazer um negócio, que era de logística, eu acho. E ensinava a ficar somando uma coisa com a outra até chegar no resultado. Eu disse, professor, pega e coloca isso aí, quebra isso aí numa equação e vê qual é a parte que te sobra e aí tu vai saber exatamente qual é o ponto que tu quer chegar. E ele ficou me olhando assim, Zé, porque eu nunca pensei nisso. Eu digo, claro, tá acostumado a fazer sempre do mesmo jeito, nunca pensou o que tem por trás. É exatamente isso aqui que a Mary Follett está dizendo, tá, gente? Ela está dizendo que é importante saber o porquê tu está fazendo aquilo, que daí tu consegue até arrumar outras formas de fazer aquilo, tá?
Outra coisa da Follett é a questão de lei da situação. A Follett vai dizer que as pessoas não se submetem a alguém, elas se submetem a uma situação. Então, por exemplo, eu sou professor de vocês e vocês têm a avaliação do podcast. Vocês vão fazer a avaliação do podcast. Mas não gostaram. Eu sei que vocês não gostaram. Mas vocês vão fazer. Ah, mas por que isso? É uma solicitação do professor, faz parte da avaliação, tem que entregar, tipo, faz um café e vai lá fazer o negócio, entendeu? Porém, se eu não fosse professor de vocês e dissesse, pessoal, tem que fazer um podcast, vocês não iam nem dar bola, vocês não iam fazer. Porque não é o Zépica que está pedindo. É o professor da disciplina que você tem que aprovar que está pedindo, entende? É mais ou menos essa lógica do que eu estou querendo mostrar. Que mentira, gostamos assim. Ah, sim, Tawane! Sei que vocês gostaram do podcast. Vocês estão reclamando desse podcast aí nos grupos do WhatsApp que eu sei. Não me mente. Não me mente. Gente, essa é a ideia da Follett, tá? Aí depois disso, aí a gente vai entrar no grande ícone da escola, que é o Elton Mayo, tá? O Elton Mayo, ele chega na... Não vou ficar falando dele, tá? Porque tem lá gravado, eu quero só retomar algumas coisas. O Elton Mayo, ele chega na empresa que ele vai estudar numa ideia de tentar aumentar a produtividade. Ele quer ver o que aumenta a produtividade. E ele chega com a brilhante ideia de que se as pessoas tiverem mais luz ou menos luz, aumenta a produtividade. É bem isso, é tipo, se desligar a luz, aumenta a produtividade. Se aumentar a luz, aumenta a produtividade. E aí ele percebe que quando ele apaga a luz, por exemplo, as pessoas produzem mais. Aí ele fica tipo, pô, mas as pessoas preferem trabalhar no escuro? Daí vai lá depois e liga a luz. E aí as pessoas produzem mais. E ele sabe, só um pouquinho, as pessoas preferem trabalhar mais quando eu apago a luz ou quando eu desligo a luz. E aquilo fica, não consegue concluir nada daquilo. Aí ele chama as pessoas e pergunta, por que vocês produziram mais quando eu desliguei a luz? Ou por que vocês produziram mais quando eu aumentei a luz? E as pessoas começam a dizer que elas se sentiram ouvidas. No sentido, aumente a luz. Aí a pessoa vai lá e aumenta a luz. Aí ela foi ouvida. Tu tinha vontade que eu aumentasse a luz, eu aumentei a luz. Tu te sentiu aí valorizado, porque eu respeitei o teu desejo e tu produziu mais. Daqui a pouco, aquela luz ficou forte demais e a pessoa diz, baixa. Aí ele baixava e as pessoas produziam mais. Então ele percebeu que não tinha a ver com a questão ergonômica do trabalho, com a questão mesa, com a questão luz, com a questão cadeira, tinha a ver com a questão das pessoas se sentirem valorizadas e apreciadas. Entende? Aí ele para de fazer experiências meio rato de laboratório, assim, luz com as pessoas, e começa a ouvir as pessoas e leva elas para serem entrevistadas, né? Separa em grupos, começa a entrevistar. E aí ela percebe o quê? Quanto mais elas eram ouvidas, quanto mais... eu acho que se fizer tal coisa, a gente vai produzir mais. De repente ele ia lá e fazia tal coisa que eles pediam, entendeu? E aí elas produziam mais. Mas não é porque ela tá fazendo aquilo, era porque tava ouvindo elas. Vocês entendem o que eu tô querendo falar aqui? Marcos, nessa vibe de caixinha de sugestão. Adriana, aumenta o meu também. Eu vou chegar e vou dizer pra ver se aumenta melhor, aumenta o salário de todo mundo. Mas eu acho que eles deviam propor mesmo, aumenta o salário. Mas assim, é mais ou menos isso, Marcos, tá? Mas a caixinha de sugestão é mais uma ideia impessoal, né? A pessoa escreve e coloca na caixinha. Aqui a ideia é que o Mayo, ele ouvia essas pessoas. E aí elas se sentiam valorizadas. Tá, gente? Aí ele percebe o quê? Conversando com essas pessoas que, primeiro, elas gostam de se sentir valorizadas. E a segunda coisa é que elas têm, elas trabalham mais ou menos quando elas se sentem bem no ambiente de trabalho com seus colegas. Quando elas são aí valorizadas, têm um bom relacionamento, se dão bem, conversam. Quando existe uma boa relação entre as pessoas no ambiente de trabalho, aumenta a produtividade. Essa é a jogada que o Mayo vai perceber. Então, a grande súmula dessa escola é as relações humanas no ambiente de trabalho aumentam a produtividade.
certo? Vamos trazer para um exemplo bem real aqui da nossa vida, tá? Tu tá aí na tua empresa, e aí de repente, se tu tem um colega insuportável, um cara que tipo, tu não atura esse cara, e ele trabalha contigo, tu te irrita, tu trabalha de má vontade, tu faz só o que tem que fazer, tipo, tu não te envolve com aquele ambiente de trabalho. Agora, se todo mundo se dá bem, de repente tu tem uma boa relação, tu bate um papo, tu prega um apelido em um, daqui a pouco o outro já dá risada, e aí rompe aquela rigidez do trabalho, quando vê vocês estão trabalhando num ambiente mais legal e estão produzindo mais e nem estão percebendo. Vocês conseguem perceber o que eu estou querendo dizer aqui, gente? Qual é o que o Maio entrega para a administração? Ele entrega essa ideia que as relações humanas no ambiente de trabalho impactam na produtividade. Certo? Aí volta a questão de organização formal e informal. A organização informal vai ter sanções e recompensas sociais. Isso eu vou pôr na prova de vocês, tá? O que é isso? Pensa comigo, tu tá no ambiente de trabalho. E aí o chefe manda... Sei lá o que o chefe manda fazer. Manda fazer um negócio lá. Gente, a tarefa de hoje é tal coisa. Só que por alguma razão, ele não se ligou que aquilo já tá pronto. Tava feito de ontem. Aí vai lá um babaca e diz assim, querido chefe, nós fizemos ontem. A gente hoje pode fazer qualquer outra coisa. Aí todo mundo vai ter um ódio daquele cara e dizer, pô, a gente podia ter ficado de boas hoje, né? Porque o chefe pediu um negócio, tava pronto, a gente entregava no final e já tava certo. O que acontece com esse cara? Ele recebe uma sanção social da parte de vocês. No sentido, não vou almoçar com esse cara no refeitório, não vou falar com esse cara é babaca, esse cara fica puxando o saco do chefe. Eu tô falando uma coisa meio abstrata, mas dá pra sacar o que eu tô querendo dizer, né? Do tipo, não vou andar com esse louco, não vou falar com esse louco, não vou... Não tô afim, sabe? Ele recebe essa sanção. Ou, pelo contrário, de repente, tu tem aí... o cara faz uma coisa boa pra todo mundo, o cara resolve... Por exemplo, o chefe manda fazer uma coisa e o cara diz, gente, calma, a gente faz do outro jeito. Não precisa fazer, sei lá, não precisa fazer isso aqui em manual. A gente faz aqui por um Excel, ele nem vai saber. Um exemplo bobo que eu tô dando, né? Aí todo mundo fica, pô, esse cara manja, esse cara sabe, esse cara é dos bons, esse cara é meu faixa, meu bruxo. Esse cara recebe o quê? Uma recompensa social de reconhecimento da parte de vocês no ambiente de trabalho. Então, isso, gente, tem a ver com as normas sociais da organização informal. Então, o ambiente de trabalho é a organização formal. A organização informal é esse grupo aí que tá ou se ajudando, ou tá, eu ia falar um palavrão, ou tá se mordendo uns com os outros, entendeu? E se tiver um incomodando o outro, vai ser sancionado. Se tiver todo mundo se ajudando, todo mundo vai recompensar a pessoa que estiver ajudando o grupo. Fica claro isso, gente, pra vocês? Sim, não? Dá um sim pra mim. O Adriano pode balançar a cabeça, Adriano. Tá isso aí. Tá com os polegar que eu tô te vendo. Gente, então, beleza. A partir disso, começa a se estimular relacionamentos na empresa, tá? A teoria das relações humanas vai dizer o seguinte, todo mundo tem que se dar bem, então deixa todo mundo conversar, deixa todo mundo ser amigo, faz um happy hour fora do ambiente para todo mundo se conhecer e ter um bom relacionamento. Deixa as pessoas se darem bem, serem amigos. É isso que a teoria vai dizer. Porque quando as pessoas têm bons relacionamentos, elas produzem mais. Isso é extremamente contrário à ideia taylorista, do tipo, as pessoas não têm nem que falar aqui dentro. Você tem que fazer a função delas e ir embora silenciosas, porque conversando elas se distraem. E aí as relações humanas vai dizer exatamente o oposto. Quando as pessoas conversam, elas produzem mais. Tá, gente? Daí a gente fecha a ideia de estímulo a relacionamentos. Aí outra coisa uma das críticas que se faz a essa escola é que essa escola ela vem dizendo eu sou uma ruptura à abordagem clássica, porque eu vejo as pessoas dentro do ambiente de trabalho e as abordagens mais clássicas e científicas não vêm. Só que essa teoria não é uma ruptura, ela é complementar. Por que, professor? Porque mesmo que ela esteja colocando no foco as pessoas, a variável pessoas, ela está focada em produtividade, focada em tarefa. Então é mais uma forma de aumentar a produtividade da tarefa através das pessoas.
Então, fica com essa aí, tá? Não é uma ruptura, é um complemento, tá, gente? Aí eu trouxe pra vocês a ideia do Daniel Bell, da sociologia de gado. Sociologia de gado é o seguinte, ó. Aqui começam a vir muitas ideias de motivação, vamos motivar os funcionários, vamos motivar o colaborador para ele se sentir feliz no ambiente de trabalho e tal. Só que o Daniel Bell vai perceber que essa motivação em massa dos funcionários muitas vezes pode ser prejudicial para eles, tá? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Da sociologia de gado. Imagina que tá todo mundo trabalhando na empresa. De repente, o salário não foi pago. Deu problema lá e não foi pago. Por 1 mês, 2 meses, 3 meses, o pessoal vai se revoltar, né? Aí vai lá o chefe e diz: ah, pessoal, que bom, né, que a gente tem o nosso trabalho, graças a Deus, porque se a gente sair daqui, tem tanta gente querendo a nossa vaga, tem tanta gente disponível a pegar o nosso trabalho e esperar um pouquinho, a empresa se recuperar para nos pagar. Aí fica todo mundo naquela coisa, pô, é verdade, né, não quero ser demitido, não quero sair, não quero perder meu trabalho. E aí tu te submete a uma questão de trabalhar sem receber, porque tu está sendo conduzido por essa ideia de motivação e de manipulação inescrupulosa. Essa é a ideia do Daniel Bell, tá? É que as pessoas, através da motivação, se ela for utilizada de uma forma inescrupulosa, as pessoas são conduzidas a fazer algo que elas não fariam se não fosse uma cultura de massa. Todo mundo fazendo aquilo junto, estimulado por alguém. Essa é a ideia da sociologia de gado, do call sociology, tá? Aí, gente, além das empresas, a sociologia de gado ela acontece em outros lugares, né? Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas, por exemplo, pensa no partido político. O cara vai lá e diz: eu vou arrancar direito de todo mundo e vocês vão trabalhar até morrer, seus bando de retardado. E todo mundo: parabéns, eu vou votar nele, sabe? A sociologia de gado, todo mundo é conduzido tipo bicho no mato, não tá nem pensando, tá tipo aplaudindo, sabe? Ou ao contrário também, né? Ah, eu vou aumentar o benefício de todo mundo e vai quebrar o governo, e parabéns. Não tem um senso crítico, tem um senso de ser motivado pelo grupão, sabe? Essa é a ideia da sociologia de gado. Isso acontece em partido político, isso acontece em movimento social, tanto de esquerda quanto de direita, porque o partido político é isso aí, né? E no Brasil é essa loucura que é. Isso acontece, eu vejo também isso acontecer em religião, tá? Aquela coisa do cara chegar lá na posição de autoridade e dizer: pessoal, amanhã todo mundo faz tal coisa. E aí todo mundo não consegue ter o senso crítico de observar que aquilo não está de acordo com a norma da religião. Aquilo está de acordo com a vontade do cara que está mandando as pessoas fazerem, sabe? Um exemplo disso, tipo, uma igreja que coloca um político perto da eleição. Esse cara aqui, ele é de Deus, ele vai fazer os nossos desejos. Pô, não é nada mais do que uma grande tocada de gado nas pessoas, entende? Porque as pessoas vão lá e vão votar. O meu pastor, meu padre, meu líder, meu sei lá o quê, mandou, meu mestre mandou. Gente, vocês sacaram o que eu quis falar com sociologia de gado? Falei um monte de coisa, na real, né? Mas assim, a ideia é conduzir as pessoas, feito gado, conduzir as pessoas tipo lá bicho no mato. Pelo objetivo de alguém. Pelo objetivo da organização. Daí a gente fecha a ideia da escola das relações humanas, tá? E aí eu deixo pra vocês. Eu vou só passar assim, vou só dizer pra vocês. Eu sintetizei, tá? Mas é importante vocês entenderem, entender a contribuição do Barnard na ideia de organização formal e informal. É importante entender a questão de submissão à autoridade do Barnard, aquela questão de força física, intelectual e de estar de acordo com os objetivos da organização. É importante entender os conflitos para Mary Follett, a visão que a Mary Follett tinha de conflitos dentro do ambiente. Entender o que a Mary Follett quis dizer com instituição social. Entender a experiência de Hawthorne, todas as fases. Eu falei pincelado a fase da luz, a fase dos grupos, a fase das entrevistas, mas vocês têm que ter um pouco mais de jogada nisso aí, entender as fases, tá?
entender o que Hawthorne descobriu, que é a questão da pessoa se sentir motivada e ouvida e ter uma boa relação no ambiente de trabalho, entender as normas sociais de sanção e de recompensa social, e entender essa questão da sociologia de gado, né, da motivação a gado, dentro das organizações, independente do tipo, tá? Ambiente, mas também igreja, hospital, universidade, partido político, movimento social, movimento estudantil, sindicato e afins. Feito, gente. Fechamos aqui a Escola das Relações Humanas. Alguma dúvida para essa escola? Coloquem aí no chat um não, ok, tudo certo. Te amo, professor. Tudo certo, então? Beleza. Pô, não tem um eu te amo, professor, né? Ah, obrigado, Tawane, obrigado. Não ama nada, tá bravo comigo por causa do podcast que eu sei. Todos estão. Gente, vamos falar da teoria neoclássica, então, que seria a nossa... falando do podcast. O que é, Tainá? Fala pra mim, chora mágoa aqui pro professor. Muito bem. Eu ia sortear, né? Mas eu resolvi deixar vocês fazerem o rolê de vocês. Gente, neoclássica, tá? Vamos retomar aqui neoclássica rapidamente. Peraí. Neoclássica já está no podcast, né? As ideias da neoclássica elas conversam já com o podcast. É a neoclássica burocrática estruturalista, né? Mas se quiser trazer as ideias de escolas mais antigas, não tem problema, tá, gente? Vocês podem ficar bem livres, assim, no que vocês vão pôr no podcast de vocês. Gente, neoclássica. As ideias neoclássicas, tá? Elas vêm... primeiro, deixa eu perguntar. Alguém aqui pensa em fazer concurso público? Tipo, ou todo mundo pensa em abrir sua empresa, fazer alguma outra coisa? Tem alguém aqui que tem ideia de fazer concurso depois? Gabriel? Tem mais alguém que tem ideia de fazer o concurso? Me perdi nesses eu, se é eu pro podcast, se é eu pro concurso. Mas enfim. Gente, então assim, ó, eu vou dizer pra vocês que essa ideia, essa teoria, a teoria da neoclássica, ela é central pro concurso público, tá? Toda vez que vocês pegarem um concurso público que cair administração no concurso público, é pela ótica da neoclássica, tá? Porque existem várias óticas, várias teorias. Mas a ideia da neoclássica ela é central para a administração. Vão ter ideias antes, vão ter ideias depois, mas a ideia de planejar, organizar, dirigir, controlar, isso aí fica na administração meio que para sempre, tá? Isso aí tá aqui até hoje. Isso aí está sendo utilizado, inclusive, até hoje. Então, algumas ideias que ficam mais para trás, assim, elas vão ser relidas, vão ser reformuladas, mas as ideias do Drucker, assim, o Drucker é muito vivo na administração. Ele é muito, muito importante, muito central. Alguém conseguiu assistir a entrevista da Roberta Monteiro? Alguém aqui nessa turma conseguiu ver a entrevista? Deu tempo? Sim, não? Botei no chat. Pode ser não tem problema, não vou criticar. Sim, Morgana, sim, ótimo, obrigado. Vocês viram o quanto isso é vivo? Deu pra perceber assim, o quanto isso é vivo dentro do casamento mesmo? O quanto planejar, organizar, dirigir e controlar, o quanto isso tá aqui agora, assim. A Roberta usou em 2021. O quanto é isso? A administração meio que é isso, sabe? É planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é a súmula, né? Claro que vão ter outras coisas depois, claro que vão ter outras coisas antes, mas isso é central, centralzão. Ficou legal aquela entrevista, né, Tawane? Eu sou meio assim... eu sou meio... Como é que fala? Meio coisado pra falar, né? Porque eu gosto muito dos materiais, assim. Depois que eu faço as entrevistas, eu gosto de ver o material pra ver se tem alguma coisa que eu posso corrigir e tal. E eu gosto de ver o material da Roberta. O material da Roberta eu acho que ficou bem legal, assim, bem interessante, bem descontraído, mas também bem conversado com uma matéria.
E acho que é uma contribuição legal, assim, para quem está estudando a neoclássica. Dá muito trabalho, gente. Vou abrir meu coração para vocês. Dá muito trabalho produzir toda semana uma entrevista que complemente a matéria, que bote uma coisa real acontecendo com aquela matéria. É difícil, sabe? Essa coisa prática. Porque a administração, às vezes, ela pode ser um pouco teórica, sabe? Mas eu acho que fica bem legal o resultado. Eu gosto da forma, né? E... Tá, vamos lá, gente. Teoria neoclássica. A teoria neoclássica, primeiro, qual é a relação que a Segunda Guerra Mundial tem com a teoria neoclássica? Depois da Segunda Guerra Mundial acaba, tá? Tem um contingente de pessoas que começam a chegar nas empresas, porque esses caras estavam tudo na guerra. De repente a guerra termina e eles vão ter que trabalhar nas indústrias, nas empresas. Então as empresas incham. As empresas, elas ficam grandes e muito cheia de hierarquias, muito cheia de pessoas mandando em pessoas, fica muito cacique dentro das empresas, tá? E aí então a neoclássica, ela vai dizer, pá, tem muita gente, tem muita relação humana no trabalho aqui, a gente precisa mais de estrutura, a gente precisa mais de organograma, a gente precisa organizar essa bagunça que se formou. E aí o que o Drucker, né, e os autores neoclássicos vão fazer? Eles vão voltar lá no Fayol, pegar aquela questão estruturalista do Fayol e reler, e trazer e atualizar para um contingente pós-guerra. Então a relação da Segunda Guerra é essa, é um contingente muito grande de pessoas que entra nas empresas e incha as empresas, e aí as empresas precisam reestruturar, tá? Aí, gente, a gente tem um teórico de transição importante, que é o Alfred Sloan. Alguém colocou nos comentários lá dos vídeos, assim, professor, fala um pouco mais do Alfred Sloan, porque ele é importante, assim. Alguém meio fã do Sloan, daí resolvi dar um destaquezinho para ele. Mas ele é realmente importante nessa teoria. O Sloan, ele é o segundo CEO da General Motors. Vocês conhecem a General Motors, a empresa? Acho que sim, né? Vocês são uma mecânica, vocês têm meio que conhecer a General Motors, eu acho. Porque muitas ideias, né, muito formato de trabalho vem deles, né, da General Motors. Mas enfim, a General Motors é essa grande empresa, né, que agora ela está mais descampada para uma questão automobilística, mas várias coisas a GM faz. E o Alfred Sloan, ele é o segundo CEO, ele vem depois do William Duran. O William Duran, ele é o CEO fundador, ele funda a General Motors. Só que ele administra a General Motors, a GM, meio ela louca, assim, a vontade dele, o desejo dele. Tipo, eu acho que é pra fazer isso, faço isso, eu acho que é pra fazer aquilo, faço aquilo. O cara falou uma coisa, gostei, vou fazer. E o cara falou uma coisa, não gostei, não vou fazer. Ele não tinha nada de técnica na administração dele, era muito a la louca. E aí o Alfred Sloan percebe aquilo e diz assim, não, tá muito errado essa administração, muito empírica, muito doida. A gente precisa de técnica. Só que o Duran, ele vai dizer, não, nada a ver, vai seguir fazendo. Até que dá um grande estouro na Bolsa de Valores com as ações da GM, e aí dá um problemão, assim, sabe? Porque dá um escândalo financeiro por má administração, não é nem por roubalheira, mas é por má administração. E aí então o Alfred Sloan assume a GM e começa a tocar a GM por uma outra ótica, por uma ótica mais tecnicista, tá? Algumas ideias do Sloan eu quero trazer para vocês é a questão do gerente impessoal, isso volta, porque o Fayol já tinha dito isso, né, que o gerente não pode ser pessoalista, não pode ser, o Zep que é o gerente eterno disso, não pode ser, é o gerente agora, daqui a pouco se ele tiver que sair, mudar de empresa, ele vai mudar e vai assumir outra pessoa no lugar, certo? Então o gerente, ele volta a ter uma visão muito impessoalista, que é uma contraposição à teoria das relações humanas, que vai propor um gerente mais pessoalista, paternalista, mais amigável. Aqui não, a ideia é que ele seja mais baseado na tarefa, tá? Outra coisa é que tem uma grande briga que acontece com a Ford e com a GM nesse período. Por quê? Porque a Ford vai querer vender muito, mas vender muito o mesmo produto. Não vai querer trocar a cor do carro, o modelo do carro, não vai querer trocar nada, vai querer vender aquele produto sempre. Só que chega um momento que o mercado meio que fica saturado daquele carro preto, daquele Ford T preto.
e querem outros modelos. E o Ford não produz esses outros modelos e diz assim, tem que comprar o meu carro. Aí vem a GM e traz a política de produtos, tá? A GM vai trazer aí vários tipos de carro, várias cores de carro. Deixa eu perguntar pra vocês, alguém aqui lembra, tipo, década de 80 ou até 90, né? Que tinha aqueles carros assim, tudo coloridaço na rua, tinha aqueles carros amarelo marca-texto, rosa chiclete, azul piscina, verde fluorescente. Vocês lembram de ter uma época assim que os carros eram tudo umas colorido demais, uns carros bem chamativos na rua? Vocês lembram de ver carro assim na praia do cassino, por exemplo, aqueles carros tudo colorido? Vocês têm alguém aqui que é dessa época, né, que é mais old school? Agora é tudo meio tom de cinza, meio pastel, meio tipo, né, meio... É branco, é vermelho, tá? Tem gente aí que é corajosa e compra uns carros amarelo marca-texto, mas assim, é tudo vermelho, branco, cinza, prata, preto, né? Os carros são assim agora. Mas nessa época os carros eram umas cor doida. E por quê? Porque todo mundo queria alterar o padrão de consumo. E aí a GM propõe isso e coloca os carros dela ao estilo do freguês, tá? Me lembro daqueles Fusca azul, né, gente? Pelo amor de Deus, o Fusca azul, que todo mundo se estapeava por causa do Fusca azul. Nunca teria um Fusca azul sem a GM, né? Devemos aí a tradição do estapeamento ao Alfred Sloan, que deixou a gente pintar os carros de outras cores. Gente, o Alfred Sloan, ele vai propor que a gente tem que dividir as equipes em 3 tipos, que é o staff geral, o staff financeiro e o staff do presidente. O staff geral é esse staff focado em tarefa, né, nos tipos de tarefas. O staff financeiro e contábil é o que gerencia o dinheiro da empresa, e o staff do presidente são os assistentes que ajudam o presidente, ou que aconselham o presidente, esse conselho empresarial. Aí fica muito clara essa ideia de ter um CEO e ter o conselho, o board, né? Guilherme, agora que eu vi, como é o nome do documentário? Bota aqui pra mim no chat, depois eu vou procurar. Mas assim, o board, né, de decisões da empresa vem dessa ideia de staff do presidente. Tem muito isso, né? Eu não sei se alguém vê a série Billions no Netflix, que é aquela questão, né, dos conselhos e tal. Mas vem dessa ideia do Sloan, tá? Aí o Sloan, ele vai voltar na ideia da Folha sobre conflitos, ele vai dizer, a gente tem que discordar aqui dentro, porque se a gente não discordar e todo mundo pensar igual, a gente não consegue propor coisas criativas. E aí fica todo mundo dizendo a mesma coisa. E muitas vezes, não sei se vocês já tiveram algum chefe do tipo, só quer ouvir o que ele quer ouvir, sabe? Ah, vocês acham que a gente deveria fazer tal coisa? E todo mundo diz que sim. Aí ele faz tal coisa e todo mundo sabe que não é pra fazer, que tipo, não vai dar certo fazer aquilo. Mas ninguém tem coragem de dizer que não, sabe? Porque quem diz que não, o cara vai demitir, pode discordar do chefe. E aí, aqui vem a ideia justamente oposta, do tipo, discorde de mim. Quanto mais tu discorda, mais opiniões diversas eu tenho. Quanto mais opiniões diversas eu tenho, mais eu posso ver as coisas por uma outra ótica. Tá? Essa é a ideia. Daí então fica essa questão do Sloan, tá? Essas são as grandes contribuições do Cid Sloan. Aí a gente entra no Drucker. O Drucker, ele vai trazer esse conceito de retomada do postulado clássico do Fayol. E o Drucker vai deixar algumas contribuições muito importantes para a administração. Mas eu quero pôr 2 na mesa aqui, tá? Que primeiro é a questão de centralização e descentralização e a questão do PODC. Aí, centralização e descentralização. Lá, aqui no artigo que eu dei para vocês olharem lá para produzir o podcast, tem 2 estruturas, vocês vão perceber que tem 2 estruturas, uma bem centralizada e uma bem descentralizada. Que é aquela com vários níveis hierárquicos, fica até difícil chegar no presidente da empresa. E a descentralizada é essa mais fluida, com menos níveis hierárquicos, com mais facilidade de conversa entre os níveis. Então, assim, centralização é autoridade no topo da organização.
E aí fica quebrado em muitos níveis hierárquicos. Fica aquela coisa, o meu chefe que tem um supervisor, que tem um diretor, que tem um executivo, que tem o não sei o quê, e aí eu chego no dono da empresa. E aí tu não tem autoridade, autonomia para falar, para propor nada. Na questão descentralizada, tu tem essa questão de autoridade fluida, assim, todo mundo meio que pode opinar, todo mundo meio que pode falar alguma coisa e chegar no presidente. O presidente tem uma porta aberta, tá? Aí eu quero só trazer para vocês assim, aquele conceito, por exemplo, vocês lembram daqueles filmes anos 50, 60, assim, quando mostra, né, as salas do chefe são todas fechadas, né? Tem a sala do chefe, a sala do executivo, a sala do diretor, a sala da equipe, não sei o que, tudo de porta fechada. De repente isso vira para um sentido de que é tudo meio que aberto, assim. O chefe trabalha junto, as grandes salas viram repartições menores, com divisões de madeira. Se quebra essa questão de dividir e coloca mais uma questão de integrar. Essa é a jogada centralização e descentralização. Tá? Dá pra fazer uma pergunta legal aqui pro podcast, hein? Fazer essa relação. Gigante dos motores, eu vou olhar, Guilherme, depois. Tá, gente. Vantagens e desvantagens. Não tem, tá? Ou tem muitas ou não tem. A ideia é a seguinte, depende do tipo de organização que tu tem, tá? Se tu quer uma organização mais focada em tarefa, em produtividade, tu não quer que o colaborador pense muito, não quer nenhuma grande proposição da parte do colaborador, tu centraliza mais. O diretor domina, o executivo domina, enfim. Se tu quer uma organização mais criativa, que as pessoas proponham mais, falem as coisas, criem, aí tu coloca uma questão descentralizada. Cada um vai ter a sua contribuição. Como diz o Marcos aí, deixar o colaborador livre, né? Às vezes a ideia do colaborador, ela vem bem-vinda, tu consegue reformular o processo de trabalho por uma sugestão do cara e tal. Tá, gente? Então, assim, vantagens e desvantagens são diversas, mas eu diria que não tem uma melhor ou uma pior. Existem formatos de organizações que pedem ou uma questão centralizada ou descentralizada. Aí depois, gente, eu vou trazer a grande contribuição do Drucker para a administração, que é o PODC, que é o central, né? Centro da Administração Contemporânea. Que ele vai retomar Fayol. Fayol ele vai propor o POC3, que é prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Aí o Drucker ele vai reler isso, aglomerando algumas funções, articulando e chamar de planejar, organizar, dirigir e controlar. No sentido funções da administração e no sentido processo administrativo. Então, se vocês forem fazer qualquer prova da vida de vocês e pedir quais são as funções da administração, quais são as etapas do processo administrativo, sempre vai ser isso aqui. Planejar, organizar, dirigir e controlar. É batata, entendeu? É planejar, organizar, dirigir e controlar. Tá? Aí, gente, planejar. Planejar vai ser definir objetivos, definir planos, definir o que eu quero ser, o que eu quero alcançar. Aí vai quebrar o plano em estratégico, tático, operacional. O estratégico vai definir a grande visão para a organização, o que ela realmente deseja a longo prazo. Vai liberar isso aí para o nível tático, que vai gerenciar isso em pequenas partes. E vai chegar no operacional e dividir em pequenas tarefas diárias. Então todo mundo trabalhando com seu plano aí operacional alcança o plano tático, que será que chega, né, todos os planos táticos unidos vão chegar ao grande plano estratégico. É uma versão meio freestyle aqui do que eu estou falando para vocês, né? Mas só para a gente não ficar falando muito repetitivamente. Mas a ideia é que quebra os objetivos em planos, eles vão ser quebrados em estratégicos, táticos e operacionais. Aí a gente tem a questão de organizar, e aí eu trouxe um conceito aqui para vocês que ele é bem importante e eu certamente vou colocar na prova de vocês. Diferencia a organização enquanto entidade social e enquanto função administrativa. Seguinte, a organização enquanto entidade social é essa organização estrutura no sentido a empresa, a igreja, o hospital, a universidade, o sindicato, é a organização, tá? Essas pessoas unidas por um objetivo, em uma estrutura, que desejam alguma coisa, que colaboram espontaneamente ou coercitivamente ou por um salário, mas é essa questão, as pessoas
pôr um objetivo dentro de uma estrutura. Organização formal. Entidade social. E a organização informal. No caso, como eu falei para vocês aí, uma equipe de trabalho que se dá muito bem, que tem aí outros desejos, né? Que escamoteia o chefe, ou sei lá, que sanciona, que recompensa, também é entidade social, de uma forma informal. Um exemplo aqui, ó, a gente aqui no meu vídeo, na nossa aula, a gente é a turma de POG 1. Isso é a nossa organização formal. Está aqui o professor, estão aqui os estudantes, a gente tem um objetivo, que é aprovar na disciplina, receber esse conhecimento, aplicar ele quando for abrir a sua empresa. Ponto. Qual é a organização informal? Os grupos do WhatsApp para vocês falarem mal do podcast do professor. É mais ou menos isso, entendeu? Tá lá, vocês vão falar ou mal, ou vão se dividir, eu fiz assim, eu fiz assado, eu fiz de tal jeito, mas é essa questão que não toca na formalidade. E isso é uma entidade social. Aí quando eu falo de função administrativa, eu estou falando de colocar pessoas e recursos a funcionar por algo. É diferente. É do tipo, o ato de organizar. É colocar o que vai ser feito, por quem vai ser feito, por que está sendo feito, quando vai ser feito, como vai ser feito. Olha só um exemplo. Eu estou cheio de coisa para fazer. Eu preciso me organizar. Isso aí é uma função administrativa. Eu vou lá para minha organização social, para o meu sindicato. Uma entidade social. Tá bom, gente? Essa diferença ela é imprescindível de vocês entenderem. Se alguém ficar com dúvida, por favor, jogue aí no bate-papo que eu vou tentar explicar de uma outra forma. Pra mim fica claro, mas se não ficou para alguém, eu queria que vocês só me confirmassem que entenderam ou que não entenderam. Por favor, aí no chat, pode ser. Adriano pode sacudir a cabeça, que eu te concordo. Mas é importante eu saber se isso aí ficou claro para vocês, tá? Gente, vai acabar aqui o nosso tempo, eu vou fazer outra sala de Meet, para aí. Vamos trocar de sala. Tem isso agora, né? Meet acaba e a gente tem que trocar de sala. Mas a gente já tá acabando a nossa aula, tá? Mais alguns minutinhos e a gente já encerra. Vamos lá. Gente, aqui ó, pega pra mim, vamos sair dessa sala e entrar na outra, tá? Todo mundo, por favor. Vou fechar aqui, tá? Adorei esse pijama, Kathleen. Eu não tenho essa... Pô, eu podia botar meu pijama de Star Wars aqui pra dar aula, ia ser mais legal. Mas eu não tenho essa coragem. Pena. Mas adorei. Ó, palmas pra ti. Tá frio. Adorei as orelhinhas. Gente, vamos lá. Deixa eu só alterar o layout aqui. Tá. Vamos lá. Tá, aí então fechamos a questão da organização, né? No sentido formal e no sentido função. No sentido entidade social e no sentido função. Depois, gente, aí eu trouxe até a matriz 5W2H, que é como como se organizar mesmo, né? Como organizar. E não sei se alguém usa alguma ferramenta de organização assim, tipo 5W2H, alguém usa o Trello, alguém usa Slack, alguém usa alguma coisa assim para fazer as suas atividades? Não? Gente, vocês estão aí, podiam estar facilitando a vida de vocês, tá? Procurem aí o Trello, Eduarda usa, né? Procurem o Trello, gente, depois da internet e dá uma olhada no Trello. O Trello ajuda muito
a trabalhar em grupo, mas também a trabalhar individualmente. Aí tem 4, vamos supor que vocês têm aí 10 cadeiras, põe uma cadeira em cada bloquinho do Trello, põe as atividades, vai quebrando, põe as datas, é muito bom, o Trello é ótimo. Eu acho o Trello muito bom para se organizar quando a gente tem muitas disciplinas. Gente, aí a gente fala de organização, fechamos e falamos de direção. Direção é dirigir. Direção é tipo a figura de alguém mandando, tocando todo mundo, sabe? Fazendo todo mundo fazer as coisas, né? A figura do diretor, do gerente, do supervisor, sei lá, às vezes as organizações têm outros tipos tem outros nomes, né, para dar. Tem o supervisor, tem o fiscal, tem o coordenador, tem não sei o quê. Mas essa é a ideia de direção, tá? E aí, como é que a gente vê isso? No organograma da empresa, certo? O presidente tem as áreas, cada área tem as suas funções, vai quebrando aquilo ali, até chegar aí na gente, né? Tá. Aí controlar. O controle tem a ver com... tem 3 tipos de controle, tá? Mas o controle tem a ideia de estabelecer um padrão, trabalhar pelo padrão e revisar o padrão. Mas, tipo, fechar tudo na questão do padrão, tá? Então, por exemplo, eu tenho um controle preventivo, que é esse controle que acontece antes do processo de trabalho. Vou dar o exemplo da Roberta lá do casamento, né? A Roberta vai fazer o casamento. Antes de começar, ela vai conferir se já estão lá, sei lá, a comida está lá, os músicos estão aqui, o pastor, o padre chegou, as cadeiras, a decoração. Tipo, faz aquele cheque de coisas que deveriam estar já adequadas para começar a fazer o casamento. Aí um outro exemplo, imagina um supermercado, tá? Chega aquele montão de mercadoria, tem o fiscal para ver se aquilo tá certo, tá bom, tá adequado para botar na prateleira. Então esse controle antes, esse controle preventivo. Depois a gente tem o controle simultâneo, que é a figura de supervisão, de direção. Enquanto as atividades estão acontecendo, tem alguém ali vendo como é que aquilo ali está sendo feito, se está sendo feito de forma adequada ou não. É a figura da pessoa com a pranchetinha na mão, né? Tipo, fulano, vem cá, deu problema. E o cara vai lá, resolve. Mas é tipo controlar durante o processo. E a gente tem a questão do controle posterior, que é o controle depois. Tipo, terminou a atividade, vamos ver o que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode fazer numa próxima vez, o que a gente pode fazer diferente ou melhorar, enfim. Essa é a questão de controle posterior. Aí eu trouxe para vocês um artigo, só para vocês olharem mesmo, né? Que é de controle estatístico do processo, que vocês aí que são os fãs da calculadora, né, vão achar mais, de repente vai ser mais legal. Mas é a questão de entender aí a estatística por trás do controle, né? Do tipo, eu acho que esse artigo aqui é sobre a linha de montagens das lixeiras, se não me engano, não me lembro. Mas é um artigo que eu fiz com o Dr. Samuel Bonato, assim, a gente escreveu ele juntos, que era tentando entender como é que a linha de montagens de lixeira ela acontecia e o que tu poderia colocar ali por exemplo, tantas lixeiras tem que passar por aquela linha e uma lixeira pode dar falha. Se 2 lixeiras der falha, tu para a linha e vai ver o que está acontecendo, por exemplo. Mais ou menos uma ideia assim, né? Uma estatística para fazer controle. Gente, aí depois a gente tem a questão do PODC, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, no sentido processo. O que é diferente, professor? Não tem muita diferença, tá? Mas o PODC enquanto função é cada coisa separada na sua caixinha. O planejamento, a organização, a direção e o controle. Cada um com a sua função, cada um trabalhando na sua sala. O PODC enquanto processo é isso acontecendo simultaneamente, de forma orgânica, interativa, todo mundo está trabalhando junto. Então imagine que é uma startup, por exemplo, isso fica muito claro, né? Tem que planejar, mas tem que também dirigir ao mesmo tempo, e tem que controlar, e tem que alterar o plano do que planejou e do que propôs, tem que organizar, e é tudo junto, assim, é uma coisa muito orgânica acontecendo junto. Mas as funções, elas existem, só que elas existem de forma simultânea, tá bom? Uma outra coisa que fica dessa escola é a administração por objetivos, tá? Que é a APO. A administração por objetivos muda a dinâmica das empresas no sentido assim, ó.
a empresa ela deixa de trabalhar por alguma coisa abstrata e passa a trabalhar por um objetivo específico. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês são aqui em engenharia mecânica. Não consigo pensar em nada de mecânica, eu não sei nada de mecânica, não sei nem o que vocês fazem, gente, eu confesso, assim. Mas assim, vamos pensar, eu vou fazer a civil, que eu consigo imaginar vocês na obra. Aqui, ó, o engenheiro civil, vocês têm aí um objetivo que é construir, sei lá, um prédio em tanto tempo. Você tem que construir um prédio em tanto tempo. Toda a organização trabalha por aquele objetivo. Então, todas as compras de materiais, as pessoas que vão ser contratadas, a gestão, o chão de fábrica mesmo, o chão de obra, todo mundo vai trabalhar pelo objetivo. Quando conclui o prédio entrega, acabou aquele objetivo, acabou totalmente o que estava sendo feito e parte para um novo projeto. Vocês conseguem entender? Não é uma coisa contínua, está todo mundo trabalhando para entregar coisas o tempo todo. Não tem uma questão de produção, por exemplo, né? A ideia de produção vai sempre produzir, ou a ideia de venda vai sempre vender, nunca vai terminar de vender, vai estar sempre vendendo, ou vai estar sempre produzindo e entregando, sei lá. Agora, a administração por objetivo seria estabelecer esse objetivo, põe todo mundo a trabalhar pelo objetivo. Quando ele encerra, a gente define um outro objetivo para a organização. Tá bom? Lembrando da Dilma agora, né? Vamos pôr uma meta, quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta e deixa a meta aberta. Mas não é isso, tá? É estabelecer o objetivo, chegar no objetivo e depois tomar outro objetivo. Gente, aí eu trouxe para vocês a gestão de processos, que é uma forma de chegar nesse objetivo, tá? Que é a forma de organizar, de olhar todo o processo de trabalho da organização e reformular ele, redesenhar, mapear, para que o processo esteja adequado para quem está olhando ele, certo? Às vezes a organização ela pode trabalhar muito bem, mas ninguém entende o que ela está fazendo. Cada setor faz o seu e depois junta tudo no final, sabe? E aí a gestão de processos ela vem justamente num outro sentido, de colocar no papel o que está sendo feito, por qual cargo, em qual momento, deixa tudo definido. E aí percebe às vezes que tem retrabalho, aí redesenha o processo. Tudo para quê? Para o atingimento de objetivos. Tá, gente? Aí depois eu trouxe aqui pra gente fechar já, tá? A questão de apreciação crítica. Mas assim, existem algumas pessoas que vão criticar a neoclássica, algumas teorias vão vir criticando a neoclássica, como a própria questão estruturalista vai criticar a neoclássica, a questão behaviorista vai criticar também a neoclássica. Mas assim, o que é importante é que ela fica central na administração. É bem MC Melody, assim, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Não tem o que fazer. A neoclássica é o centro da administração contemporânea, tá? Aí, gente, assim, ó, por mais que a neoclássica receba suas críticas, as funções planejar, organizar, dirigir e controlá-las estão em cada uma das estruturas, em cada um dos tipos de estrutura. Quando a gente entrar em estruturalismo, vai querer planejar, organizar, dirigir e controlar para chegar num resultado. Então, as funções administrativas permanecem como base, tá? Porém, alguma crítica que se pode fazer é o seguinte: o neoclássico ele vai ficar muito focado em objetivo, em alcançar alguma coisa, em usar a estrutura para alcançar alguma coisa, e em alguns momentos isso aí pode gerar algum tipo de excesso e rigidez, tá? E aí, se tu quer, por exemplo, uma organização voltada à inovação, à criatividade, a conhecimento, de repente vale mais a pena tu baixar a guarda do neoclassicismo e colocar uma outra estrutura aí, uma estrutura mais orgânica, uma estrutura mais voltada à criatividade, a dar voz às pessoas, mais descentralizada, tá? Então esse excesso de normas que acaba vindo da neoclássica pode dar uma certa rigidez para a organização, tá bom? Uma outra coisa é que a neoclássica, ela não rompe com o Fayol, tá? Ela não rompe, ela retoma a Fayol. Ela retoma, a neoclássica retoma esse aspecto clássico do Fayol, tá? Isso aí é importante dizer para vocês. Mas faz uma releitura para uma coisa mais atual, né? Para a segunda metade do século XX, tá? Uma curiosidade para vocês, assim. Todas as teorias têm o seu nome, né? A teoria de administração científica, a escola clássica, a escola das relações humanas.
que são consagradas, né? Scientific Management, Behaviorism, todas elas têm o seu nome. Mas neoclassicismo não existe em nenhum lugar a não ser no Brasil, porque é uma vertente do classicismo. Então a gente colocou um nome aí de neoclassicismo, a gente cortou ela do classicismo, mas ela não é cortada em outros países. Se a gente sair daqui do Brasil e for falar nos Estados Unidos, por exemplo, de Scientific Management, todo mundo sabe que a gente está falando do Taylor. Se a gente for falar de Human Relationships, a gente vai saber que está falando aí de relações humanas. Todo mundo sabe que está falando de Fayol. Mas se a gente for falar de Neoclassic, ninguém sabe. Não existe Neoclássica fora do país. Porque é uma forma de ver a clássica. É isso. Depois aí, aí pra gente fechar. Então, Neoclássica, ela é central, não foi derrubada ainda, tá? O Alfred Sloan, ele vai criticar a ideia de administrar pela sua própria mente e vai dizer, temos que ter técnica envolvida nisso aí, retomar a técnica. O Alfred Sloan vai propor aí staff em 3 estilos, né, que eu comentei com vocês. Outra coisa que eu vou pôr na prova de vocês é o que é a briga entre Ford e GM. E aí eu expliquei para vocês que Ford quer vender sempre o mesmo modelo e a GM traz a questão de carta de produtos, tá? Centralização e descentralização, a gente falou. PODC enquanto funções, a gente falou de cada uma delas. PODC enquanto processo. Aí depois entender a administração por objetivos, que é tipo organização por alguma coisa, para concluir e realizar alguma coisa. Entender essa questão de que a neoclássica não rompe com a clássica, ela relê, ela atualiza, tá? E deixa eu ver. Eu acho que é isso, assim, que tem que estar bem claro para vocês, gente. Falei um monte de coisa hoje, vocês estão silenciosos hoje. Mas assim, fiz uma retomada rápida, breve, tá? Respeitando aí que tem colegas que não conseguem assistir todo o material, né? Às vezes fica difícil conseguir. Vocês têm muitas disciplinas, né? Então eu acho que essa aula aqui, ela dá essa direcionada no que vocês precisam consolidar mais, assim, das teorias. Gente, com relação à neoclássica, alguma dúvida? Não? Sim? Claro. Te amo, professor. Lawane, podcast. Cara, vocês estão livres para fazer o podcast assim, ó, sem estresse, tá? Só eu vou retomar assim. Façam ele entre 5 minutos, no torno de 5 minutos, tá? Não façam nem para mais, assim. Não façam tipo 7, 8, 9 minutos, já fica grande, tá? Façam aí conexões com o que a gente falou, por exemplo. Na própria escola, acho que eu falei aqui de centralização e descentralização. Usei o próprio texto que vocês têm aí para fazer o trabalho. Eu falei de centralização e descentralização. Usei o próprio texto que vocês têm para fazer o trabalho também. Então dá para trazer uns conceitos assim baseados na própria aula, sabe? Pegar o vídeo da aula, fazer uns links. Aí perguntar assim, tu acha, fulano, que as organizações elas precisam ser mais centralizadas ou descentralizadas? Aí vocês vão traçando ideias em cima do que eu falei, sabe? Porque o texto tem isso. Mas ali naqueles textos tem resistência à mudança, é uma coisa para se falar no podcast. Tem essa questão da gestão do processo, tem a questão de entender os 2 tipos de estruturas, tá? Que é a burocrática, a burocrática e a burocrática e a estruturalista. É que não dá tempo de fazer retomada neoclássica, estruturalista e burocrática aqui para vocês. Mas assim, numa das aulas, Marcos, né? Numa das aulas, eu acho que na aula estruturalista, de repente, eu dei uma ajudada para vocês, tá? Assim, eu coloquei, não, acho que não é neoclássica, eu me perdi em qual aula. Mas numa das aulas eu coloquei aí o texto e fui discutindo algumas coisas em cima dele. Eu acho que é a própria neoclássica. Então vai fazer esses links, sabe? E fiquem livres, sabe, gente? Fiquem livres. Outra coisa, se apresentem, falem da disciplina, falem o nome do texto, falem o nome dos autores, já situem o podcast, que vocês já vão consumir quase 1 minuto fazendo isso, e aí não precisa ficar elaborando muita coisa para falar depois.
E quando vocês forem fazer, vocês vão ver que a conversa ela acontece naturalmente, sabe? Vocês não precisam de roteiro. Outra coisa, muita gente me perguntou como fazer, né? Eu acho que o Anchor é bom de usar. Não sei se vocês já estão se organizando nisso, mas assim, tem uma ferramenta, um site, um app que chama Anchor, que vocês usam ele, que aí manda o link de um pro outro, vocês entram, gravam sua voz, ele é barbado de usar. Eu usei ele já com a Roberta também. Ou dá pra ir por uma via mais tradicional, de repente, entendeu? Liga pra pessoa, grava a ligação, ou faz uma chamada no Meet, grava sua voz. Não se apertem muito nessa questão do como fazer, tá?